Bem, resolvi começar o vídeo dessa forma, como um jeito de tentar representar como é ser um estudante brasileiro no ano de 2020. Com todos os dias passando raiva com o MEC e com o INEP e sendo constantemente feito de palhaço. O tema desse vídeo vai ser sobre as datas de confirmação do Enem de 2020, que vai acontecer em 2021, e sobre todos os pontos que cercam essa situação e sobre o MEC não fazer sentido nenhum e nem o INEP e todos esses pontos. Mas como é um assunto sério, melhor a gente se adequar melhor ao vídeo. E eu comecei dessa forma para querer realmente assim, trazer ao pé da letra como eu me sinto todos os dias sendo um estudante. Mas vamos falar do assunto. Começar o vídeo agora, né, com a cara lavada, pra gente entrar nesse assunto, que é um assunto bem sério. Eu tenho algumas informações que eu anotado só para não me perder. E, bem, o que acontece? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o MEC, junto com o INEP, divulgou quais vão ser as datas de aplicação da prova do Enem. Que eu vou aproveitar e ler elas de uma vez para vocês. Que o Enem impresso ele vai ser dia 17 e 24 de janeiro de 2021. O Enem digital dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. A reaplicação da prova para detentos, prisioneiros, vai ser para dia 24 e 25 de fevereiro. E os resultados saem dia 29 de março. E vamos relembrar também que, há um tempo atrás, eu até gravei um stories falando disso, o INEP fez uma pesquisa com os estudantes para que eles falassem qual que eles acham que seria a melhor data para a aplicação da prova. Aí nessa enquete tinha 3 opções. O mês de dezembro, o mês de janeiro e o mês de maio. Dezembro de 2020, janeiro e maio de 2021. E saiu o resultado da pesquisa, a maioria dos estudantes escolheram maio. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. O que acontece? Eu até reassisti a coletiva para poder gravar esse vídeo, porque eu tive a impressão de que às vezes eram umas coisas tão absurdas que eu acho que às vezes podia sair da minha cabeça. Aí eu fui ver, eu fiquei mais impressionado ainda, porque realmente não saiu nada da minha cabeça. Eles falaram tudo aquilo e assim, era um mix de raiva com decepção que eu senti, porque foi um caos aquilo ali, foi um caos. Primeiramente que todo mundo estava falando lá, a presidente do Conselho, o ministro interino da educação, que caso você não saiba, não temos ministro da educação, e o presidente do INEP tinham assim, a retórica e assim, o carisma de uma parede. Porque foi uma reunião, assim, totalmente sem graça. Não que, tipo, a reunião tenha que ser engraçada, mas, tipo assim, um trem tão morto e tão não explicativo, uma coisa tão ampla, tudo muito vago, uma reunião muito, assim, muito pobre em questão de conteúdo. Aí, o que acontece? Vamos analisar os dados. O Enem simplesmente, assim, desconsiderou aquela pesquisa que ele tinha feito, porque... O Enem não, gente, o MEC. O MEC simplesmente desconsiderou aquela pesquisa que o INEP tinha feito, porque a pesquisa, a maior parte dos estudantes votaram em maio, aí pouco tempo, tipo assim, logo depois que saiu o resultado, o MEC lançou uma nota falando que não poderia acontecer em maio, porque por conflitos em questões técnicas. Pra que colocou maio como opção então, querido? Pra que você fez isso? Eu não entendi. Eu não entendi como nada que sai daquele lugar. Eu entendo o que acontece. O MEC foi e lançou essa nota de que maio não poderia ser considerada uma opção, mas foi uma opção que ganhou, mas não poderia ser uma opção. Tá, prosseguimos. Aí teve essa coletiva ridícula que lançou a data. O MEC deu assim uma explicação que foi o seguinte. Essa data iria atender também muito bem os estudantes de janeiro e dezembro, porque se você juntasse janeiro e dezembro, ganhava do número de estudantes que votou em maio. Eu não entendi. Eu simplesmente não entendi que tipo de argumento foi esse. Tipo assim, eu não sei se ele sabe como funciona a porcentagem. Mas o que acontece? Se você... O que ele disse, gente, é tipo assim... O grupo A ganhou. Se o grupo B e o grupo C se juntar, ele ganha do grupo A. Sendo que o grupo A já ganhou. Ele já ganhou. É tipo assim... Se juntar todo mundo, você pode tirar o grupo A do poder, mesmo o grupo A ter sido... assim, eleito, ganhado de forma democrática. Que é o que aconteceu na pesquisa. Tipo assim, os estudantes votaram, mas dane-se a democracia, né? Porque pelo visto não existe democracia nesse país. E a gente vai colocar o que a gente quiser. E colocaram, né? Tanto que vai ser em janeiro. Inclusive vai ser uma semana depois, se eu não me engano, da data que estava prevista lá na pesquisa.
Aí o que acontece? Lendo essa situação, vendo tudo isso que aconteceu, a gente nota que eles pegaram e enfiaram o ano letivo no cu. Porque se você, estudante formando desse ano, do terceiro ano agora, que assim como eu, também pensaria em prestar o Enem. A gente tem que ter se formado no colégio antes da data da prova. E na melhor das hipóteses que a gente pode pensar, o Enem, que vai ocorrer em janeiro, tem que ser depois de ter encerrado o ano letivo. Ou seja, o ano letivo tem que encerrar até janeiro. No máximo até janeiro. E na melhor, sim, se for acontecer um milagre e a gente voltar em setembro, que foi uma das coisas que falaram naquela reunião que a gente sabe que jamais vai dar pra voltar aula em setembro, você vai ter setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses, setembro, tá, pra poder estudar. E a gente sabe que não vai voltar, mas digamos que volte. Você tem que recuperar todo esse tempo perdido, com coisa que você sabe que não vai dar certo, porque você sabe que simplesmente não vai dar certo, pra conseguir fazer a prova. Tipo assim, um descaso, gente, total com o estudante de escola pública, principalmente, porque tem muito estudante de rede privada que tá tendo aula por EAD. Eu falei muito porque eu não sei da realidade de todo mundo, não sei como é que tá funcionando, mas pelo menos aqui, onde eu sei, a maior parte das aulas escolas privadas estão tendo aula por EAD. E você tem isso, vai ter um ano letivo assim, totalmente jogado fora para a escola pública, muito feito assim, de qualquer jeito, aos trancos e barrancos, para conseguir suportar esse custo de ter que fazer o Enem a qualquer jeito. A priorização é fazer o Enem a qualquer jeito. Não dar o Enem para pessoas capacitadas que podem realizar a prova. E vamos fazer o Enem, tem que fazer o Enem. Aí o que acontece? O ministro até falou, inclusive, né, da possibilidade, um dos primeiros pontos citados, da possibilidade de um terceiro SISU esse ano. Aí, o ponto SISU é algo muito importante porque um dos pontos que entrou em destaque por as pessoas não quererem escolher maio para ser a data da prova, os estudantes que foram contra, foi que iria atrapalhar muito o plano de SISU para ingressar na universidade. Mas agora pensa comigo, a prova é em janeiro. Você vai entrar na escola depois de sair os resultados, que depois os resultados saem em março. De qualquer maneira, os estudantes forem fazer a prova, a gente só vai conseguir ingressar no segundo SISU, no SISU 2. Do segundo SISU, o SISU da segunda metade do ano. Então, tipo assim, maio realmente estava muito longe. Eu falei isso no outro vídeo. Eu não tô aqui para falar que janeiro foi uma opção ruim. Tô aqui para falar sobre essa situação que o INEP e o MEC fazem a gente de palhaço. Mas tá. Digamos que a prova não ocorre em maio, mas podia ocorrer entre fevereiro, março, abril. Porque escolheram colocar janeiro, mas teria a possibilidade de colocar em todos os outros meses que você tem aqui agora, porque de qualquer maneira ainda poderia ocorrer o SISU no segundo bimestre. Porque eles falam que o prazo para correção da prova é de mais ou menos 2 meses, então de qualquer maneira daria certo. Agora, eu vou falar sobre a minha opinião diante dessa situação toda, que eu também já dei, mas agora minha opinião, somente a minha opinião. E você pode discordar do quanto quiser, porque a opinião é algo pessoal, então, tipo assim, se você quiser falar que eu tô certo, se você quiser falar que eu tô errado, se você quiser acrescentar alguma coisa, se você quiser falar que tudo que eu falei é uma porcaria, que é uma bosta, você pode falar. O que acontece? Eu já não tinha muita expectativa escolar, digamos, esse ano, desde que o Weintraub soltou a seguinte frase. O Enem não é para atender injustiças sociais, é para selecionar os melhores. E que não haveria motivos para adiar, pois estavam todos no mesmo pé de igualdade. Isso é algo que ele soltou lá na época em que ele ainda era ministro e que tava com todo esse pânico para querer que adiasse a prova, porque realmente não ia dar tempo, né? Aí o que acontece? Eu não sei nem do que... Eu nem vou falar dessa frase, porque eu não sei nem onde começar, porque não tem uma coisa certa ali, sabe? Não tem um ponto que falar, aí dá pra definir, não dá. Foi tudo um absurdo, eu não sei... Gente, o Enem não é para atender injustiças sociais. É para selecionar os melhores. Totalmente, assim... E isso é porque ele era o ministro da educação. Eu fico pensando o que a pessoa pensa pra, tipo assim, ele é envolvido com a área de educação, ele era professor, se eu não me engano, e fala, gente, envolve uns trem desses, fala uns trem desses, sabe? Vão estar todos os meus pés de igualdade. Eu não sei em que Brasil que ele vive, que os estudantes estão todos em meus pés de igualdade. Eu, Arthur, que não faço nenhuma aula em EAD, eu não tenho aula por EAD, eu não tenho professores pra resolver todas as questões o tempo todo... Tô em mesmo pé de igualdade com esse aluno, que tem mesmo pé de igualdade comigo, do outro aluno, que não tem, tipo assim, nem material para poder estudar. É verdade sim, é verdade sim. E... tem um ponto... Gente, eu achei triste e engraçado. Eu fiquei com muita raiva quando eu vi isso. A presidente do Consende, a Cecília Matos,
Não lembro o nome dela. Cecília alguma coisa. Que é o CONSEND, é o Conselho Nacional de Secretaria de Educação. Ela falou que ela pediu para os agradecimentos ao INEP por ter ouvido a população. Ouvido a população. Realmente, o INEP ouviu a população. Só aí, ele parou, não ouviu, não fez nada. Porque todo mundo votou em maio, depois falou que maio não poderia ser uma opção, e colocou janeiro, como que a maior parte dos estudantes escolheram maio, e ainda deu aquela justificativa ridícula para a explicação de que se juntar janeiro com dezembro dá a maior parte. Aí disseram, gente, isso é a coisa mais absurda que teve. Isso foi a coisa mais absurda que teve mesmo. Disseram que janeiro seria a data menos danosa aos estudantes. Tudo que eu falei em cima, você já dá pra saber que, né? Para não perder a organização do SISU para o Unifes. Realmente, se acontecesse em maio, teria uma desorganização maior do calendário escolar, do ProUni, SISU e FIES. Mas assim, já tá tudo ferrado. Mas o ponto que eu quero citar realmente não é esse. É o que? É uma data muito interessante aos alunos da escola pública. Um momento de silêncio para a gente poder analisar em que mundo esta mulher vive. Ponto. O que acontece? Gente, em que situação janeiro vai ser a melhor data da escola pública? Eu nem sei se eu vou ter conseguido voltar pra escola em janeiro. Eu não vou ter aula em janeiro. Eu não tenho nada pra fazer em janeiro. Tipo assim, eu não vou conseguir pegar os 10, 8 meses, sei lá, de aula, enfiar em 3, 4 meses de toda a matéria que eu preciso aprender para Enem. Isso não existe. Isso não existe. Aí tá. Esse é muito engraçado. Perguntaram sobre os prejuízos dos formandos da escola pública. Aí, quando perguntaram sobre os prejuízos que a gente ia sofrer, formando escola pública, eles jogaram o peso inteiro na Secretaria Estadual. A gente sabe, cada estado tá com sua realidade diferente, mas aí cabe às secretarias arrumar uma melhor forma de conseguir resolver. O país inteiro faz a mesma prova, mas tipo assim, não. Cada secretaria resolve o que precisar resolver. Gente, tipo assim, isso é o trabalho do MEC. Tipo assim, o MEC não faz o trabalho dele. Aí a secretaria, que é um derivado do MEC, que é do Ministério da Educação, tem que resolver também. Gente, tipo assim, é uma incompetência tão grande, era uma frase atrás da outra tão absurda, tudo junto, forma uma incompetência tão grande de todo mundo que tá no poder da educação do país, que, tipo assim... Aí falaram da previsão da aula voltar em setembro. Eu não sei em que universo. Tipo assim, eu fico pensando, será que essas pessoas vivem no mesmo Brasil que eu tô vivendo? Porque a cada dia que passa, o número de mortes vai subindo. A crise piora, a gente tá vivendo assim uma crise de saúde que, se eu não me engano também, a gente também não tem ministro da saúde, a gente não tem ministro da educação, e as aulas vão voltar em setembro, sim. Todo mundo vai morrer do mesmo jeito, que aparentemente é isso que a gente quer que aconteça com o país. Mas tá. Falaram que após o retorno terá uma avaliação diagnóstica e quem precisar terá um programa de recuperação. Eu fico pensando se eles sabem como que funciona a realidade das escolas. A gente, assim... A rede pública, ela já é muito falha. Muito falha. Aí vai querer com que 5 meses tenha um programa de recuperação, assim, show. Que vai recuperar tudo que precisa recuperar para os estudantes que não conseguiram ir bem na avaliação diagnóstica. Claro que vai! A gente tem um governo perfeito! Que legal! Igual aquela propaganda que o MEC fez para anunciar a nota do Enem. Todo mundo é perfeito! Gente! É fora de uma realidade tão doida que eu não consigo, assim, entender o que passa na cabeça daquelas pessoas. Mas tá. Aí a gente chega à seguinte conclusão. Que o governo tem um descaso total com a educação, porque não importa. A educação é uma das bases de um país. Caguei. E outro ponto, vamos relembrar. A gente tá quase há um mês sem ministra da educação. Fora que o caso de ministro da saúde, mas como eu não estou envolvido com a área da saúde, eu não tenho muito o que poder falar, mas realmente é um absurdo que a gente está no meio de uma pandemia, a gente não tem um ministro da saúde, mas nós não temos um ministro da educação assim. A gente não tem um ministro da educação formalmente, que o Weintraub foi e tirou o cargo, ele não está mais na posse, porque na minha mente, a gente já está desde que começou o governo 1 ano e meio sem ministro da educação, porque aquele cara não pode falar que ele foi ministro da educação, que ele não fez nada. Tipo assim, não é nem fazer nada, ele atrapalhava. Sabe? Se pelo menos ele não fizesse nada. Não, ele atrapalhava ainda. Então, na prática, a gente não tinha ministro da educação. Pelo menos pra mim. Ele tava lá só porque tomou posse do cargo. Porque ele não fazia absolutamente nada. E... É essa situação. É uma visualização perfeita do que é uma crise educacional. Porque a gente tem uma prova que tá indo de qualquer jeito. Fora que eles também não têm dados nenhuma sobre o Enseja. Que eles falaram, o Enseja ia acontecer em agosto, agora o Enseja vai acontecer em dezembro, mas não saiu nada em nenhum edital ainda. E assim, o mundo tá de cabeça para baixo.
a educação tá de cabeça para baixo, tá rodando ainda. E tudo que a gente tem é poder esperar que um dia a gente acorde e tenha pelo menos um ministro da educação no nosso país. E que a gente consiga, assim, por um milagre de Deus, ir bem no Enem, porque, sinceramente, eu acho muito difícil. E, bem, esse foi o vídeo. Dê sua opinião aqui de baixo, fala o que você quiser. Pontos que você acha que eu errei, pontos que você acha que eu não falei, coisas que você quer dizer. Fique à vontade. É isso. Muito obrigado.